Um grupo de amigos, composto por Lucas, Isabela, Marcos e Renata, parou o carro à beira da estrada de terra que levava à vila. Era o final da tarde, e a luz do sol alaranjada se espalhava pelo horizonte, mas não conseguia penetrar nas profundezas da floresta que cercava o local. A vila se erguia mais adiante, como um fantasma esquecido no tempo. Ruas vazias e casas em ruínas pontuavam a paisagem, e no centro de tudo, a torre do sino parecia observar silenciosamente. Renata sentiu um arrepio subir por sua espinha assim que desceu do carro. Havia algo profundamente errado naquele lugar, como se o ar estivesse pesado demais para respirar. Ela olhou para os amigos, mas ninguém parecia sentir o mesmo. Lucas, sempre o mais cético, abriu um sorriso de satisfação. Parece um cenário perfeito para um filme de terror, não? Disse ele, ajeitando a mochila nas costas. Marcos, o líder do grupo, olhou para Renata e percebeu sua hesitação. Tudo bem? Perguntou, com uma leve preocupação na voz. Renata olhou de volta para a torre, mas apenas balançou a cabeça. Estou bem, só um pressentimento. Enquanto o grupo começava a caminhar pela estrada em direção à vila, um som distante chegou aos ouvidos de Renata. Um sino. Ela parou, olhando ao redor, mas seus amigos continuaram, sem perceber o que ela havia escutado. Tentando ignorar a sensação de desconforto crescente, Renata seguiu os outros. Ao passarem pela entrada principal da vila, uma placa velha e desgastada chamou sua atenção. As palavras mal podiam ser lidas, mas ela conseguiu decifrar. Nunca permita que o sino toque após a meia-noite. Renata franziu a testa, sentindo o coração acelerar, mas optou por não dizer nada, ainda. Ao atravessarem a entrada da vila, o grupo foi imediatamente tomado por um silêncio opressor. O vento frio passava pelas árvores, fazendo um som fraco, mas não havia nenhum outro ruído além do farfalhar das folhas. As casas, algumas em ruínas e outras estranhamente intactas, pareciam abandonadas há séculos. Paredes descascadas, portas mal fechadas e janelas cobertas de poeira completavam o cenário. Isabela, fascinada, não conseguia parar de tirar fotos. Isso aqui é incrível. Parece que as pessoas desapareceram do nada, sem aviso. Não é à toa que dizem que essa vila é amaldiçoada, comentou Marcos, passando a mão por uma porta velha. Ninguém vem aqui há décadas, e dizem que quem tenta viver aqui acaba desaparecendo. Renata, por outro lado, estava cada vez mais inquieta. A sensação de que algo os observava se intensificava. O ar parecia mais denso e cada passo que dava era acompanhado de um calafrio. Ela observava as janelas fechadas, quase esperando ver alguém ou algo espiando de dentro. Lucas, ainda cético, soltou uma risada. Vocês realmente acreditam nessas histórias? Isso tudo não passa de uma lenda para atrair turistas. Aposto que alguém plantou essas histórias só para manter a vila desabitada. De repente, Marcos parou diante de uma casa um pouco maior. Ele abriu a porta rangente e acenou para que todos entrassem. O interior estava coberto de pó, mas tudo parecia ter sido deixado às pressas. Pratos ainda sobre a mesa, cadeiras viradas, como se os moradores tivessem fugido no meio de uma refeição. Em cima de uma lareira antiga, havia um retrato empoeirado de uma família. O detalhe mais perturbador, no entanto, era o fundo borrado da foto. A torre do sino estava lá, mas de forma indistinta, como se não pertencesse à imagem. O que aconteceu aqui? Isabela murmurou, olhando ao redor. Seja o que for, eles saíram com pressa, comentou Marcos, pegando o retrato e limpando um pouco do pó. Renata não conseguia desviar os olhos da torre ao longe, visível pela janela. Uma sensação de que o tempo estava se esgotando a tomou por completo. E então, novamente, ela ouviu o sino, mas dessa vez parecia mais próximo, como se estivesse sendo tocado só para ela. Ela virou-se para os outros, com a voz trêmula. Nós não deveríamos estar aqui. A inquietação de Renata parecia contagiar o grupo, mas Lucas, sempre sarcástico, ignorou o nervosismo crescente.
Vocês estão deixando essa vila acabar com a diversão. Vamos explorar a Torre do Sino. O que me dizem? Marcos hesitou por um momento, mas acabou concordando. Pode ser interessante. Talvez a gente encontre alguma pista sobre o que aconteceu por aqui. A torre se erguia no centro da vila, sombria e imponente. À medida que se aproximavam, o clima parecia esfriar mais, como se a própria estrutura exalasse uma aura de frieza. As paredes de pedra estavam cobertas por musgo e rachaduras, e o sino, grande e enferrujado, pendia sobre eles como uma presença ameaçadora. Renata parou antes de entrar. Ela podia sentir algo ali, algo muito antigo e perigoso. No entanto, ela seguiu os outros quando eles abriram a porta da torre, que rangeu alto no silêncio da vila. O interior estava escuro, exceto por finos raios de luz que penetravam pelas frestas das paredes. O ar era espesso, impregnado de poeira e um odor metálico. No andar inferior, eles encontraram uma velha mesa coberta de papéis rasgados e um livro de couro desgastado. Marcos pegou o livro e, ao abrir, percebeu que era um diário. O nome na primeira página era de Antônio Salazar, o último guardião da torre, conforme dizia a data. Um registro feito muitos anos antes. Acho que encontramos algo, disse Marcos, começando a ler em voz alta. O diário descreve o cotidiano da vila, os rituais religiosos e a importância do sino na vida dos moradores. Mas, conforme as páginas avançavam, o tom do guardião ficava mais sombrio. Ele relatava que o sino era mais do que um objeto e que, a cada geração, deveria tocar à meia-noite para reivindicar uma alma. Se o ritual fosse interrompido, o sino não deixaria a vila em paz até que alguém fosse sacrificado. Isso não é uma lenda? Isabela perguntou, tentando disfarçar o nervosismo na voz. Parece que não, respondeu Marcos, sombrio. Se esse diário for verdadeiro, o sino está amaldiçoado, e nós estamos no meio disso agora. Renata, que já estava em estado de alerta, se aproximou da janela da torre e olhou para a vila. Tudo parecia normal à primeira vista, mas, de repente, uma sombra passou entre as casas. Era rápida e quase imperceptível, mas estava lá. Ela deu um passo para trás, com o coração acelerado. Precisamos sair daqui. Ela sussurrou, mais para si mesma do que para os outros. Algo, ou alguém, estava observando. O sino não havia tocado ainda, mas a sensação de que isso era iminente fez com que todos sentissem que estavam correndo contra o tempo. O grupo corria desesperadamente pelas ruas distorcidas, mas parecia que, por mais que tentassem, sempre voltavam à torre. O medo se apoderava de cada um deles, especialmente de Lucas, que agora começava a perceber que algo terrivelmente real estava acontecendo. Isso não é possível, Lucas gritou, olhando para as mesmas casas e o sino que voltavam a aparecer no horizonte. Como isso está acontecendo? Marcos parou abruptamente, ofegante, e puxou o diário do guardião da vila de dentro da mochila. A única explicação está aqui. O sino deve tocar para reivindicar uma alma. Se não tocarmos por conta própria, ele não vai parar. E essas sombras, esses seres, são as almas que ele já levou. Renata, exausta e em pânico, tentou entender o que isso significava. O que você está dizendo? Que precisamos sacrificar alguém. É isso que o diário diz. Marcos respondeu com a voz trêmula. Alguém precisa tocar o sino voluntariamente, ou nenhum de nós sai daqui. O silêncio caiu sobre o grupo. O olhar de todos foi de desespero à compreensão. Renata, que desde o começo sentirá o peso da vila sobre eles, sabia que estavam sem saída. As sombras continuavam a se aproximar, lentamente, e o tempo parecia se esgotar. Isabela tentou falar, mas sua voz falhou ao olhar para Lucas, o mais cético de todos. Nós temos que fazer isso. É a única maneira. Lucas recuou, pálido, negando com a cabeça. Não, isso é loucura. Não podemos fazer isso. Não vou me sacrificar. De repente, algo aconteceu.
As figuras que se arrastavam pelas ruas aceleraram seus passos. Suas formas disformes se tornaram mais nítidas e assustadoramente humanas. O grupo, já encurralado pela vila que se fechava ao seu redor, percebeu que o tempo havia acabado. Uma força invisível pareceu envolver Lucas. Ele foi jogado contra o chão com violência, como se a própria vila tivesse decidido por ele. Gritando, ele tentou se levantar, mas seus movimentos eram travados por algo que os outros não conseguiam ver. Enquanto lutava, seu corpo foi arrastado em direção à torre, e todos os outros assistiram impotentes. Não! Lucas gritou em desespero, mas sua voz se perdeu no eco do sino que começava a balançar novamente. Quando Lucas chegou ao topo da torre, suas mãos foram puxadas para a corda do sino, que parecia mover-se por vontade própria. Seu olhar era de puro terror quando, involuntariamente, ele puxou a corda e o sino soou pela última vez, com um toque profundo e ressonante que fez a vila tremer. No exato momento em que o sino completou seu toque, Lucas caiu morto, sua vida drenada pelo sacrifício que o sino exigia. O som cessou. A vila mergulhou em um silêncio absoluto, e as sombras, que momentos antes avançavam sobre eles, começaram a se dissipar, retornando ao esquecimento. Renata, Marcos e Isabela ficaram em choque, o horror daquilo que acabará de acontecer refletido em seus rostos. Eles sabiam que o preço havia sido pago e que finalmente poderiam sair. O silêncio que se seguiu ao último toque do sino era ensurdecedor. A vila, antes viva com uma presença maligna e sombria, agora parecia morta de verdade. O ar estava pesado, mas a sensação de perigo havia desaparecido. As sombras que assombravam as ruas haviam se dissolvido, e a torre do sino, agora imóvel, parecia apenas mais uma relíquia de um passado esquecido. Renata, Marcos e Isabela estavam parados, ainda tentando processar o que havia acabado de acontecer. O corpo de Lucas caído no topo da torre, inerte. Seu sacrifício, embora terrível, havia libertado o grupo. Pelo menos, era o que eles esperavam. Marcos foi o primeiro a se mover, puxando os outros para longe da torre. Precisamos sair daqui. Agora. Sem hesitar, os três começaram a se afastar da vila. As ruas que antes os aprisionavam, se dobrando e levando-os de volta à torre, agora pareciam claras. Eles caminhavam em silêncio, ainda em choque, cada um lutando com seus próprios pensamentos. As palavras do diário, o sacrifício de Lucas e o toque do sino ecoavam em suas mentes. Conforme se distanciavam, Renata olhou para trás uma última vez. A torre do sino parecia menor à distância, quase insignificante agora. Mas mesmo assim, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo ainda os observava. Algo na vila não estava completamente resolvido. Quando finalmente cruzaram a fronteira da vila, a floresta densa se abriu diante deles. O carro que haviam deixado na beira da estrada estava à vista, e uma onda de alívio tomou conta dos três. Era como se um enorme peso tivesse sido retirado de seus ombros. Enquanto subiam no carro, Isabela quebrou o silêncio, a voz baixa e vacilante. Será que estamos livres agora? Marcos não respondeu de imediato. Ele ligou o carro e acelerou, ansioso para se afastar o máximo possível daquele lugar amaldiçoado. Renata, sentada no banco de trás, olhava pela janela, observando a paisagem desaparecer atrás deles. Então, algo aconteceu. Quando já estavam a uma distância segura da vila, um som familiar alcançou seus ouvidos. Era fraco, quase imperceptível, mas inconfundível. O eco distante do sino. Renata congelou. Ela olhou para Marcos e Isabela, mas não precisou dizer nada. O olhar nos rostos deles dizia que haviam ouvido o mesmo. O sino, tocando de novo. O medo voltou, lento e paralisante, rastejando pela espinha de cada um deles. A vila, embora distante agora, não havia terminado com eles. Talvez o sacrifício de Lucas não tivesse sido suficiente. Ou talvez o ciclo nunca fosse realmente quebrado. O eco do sino continuava, mais suave,
até desaparecer completamente. Mas o medo, esse não desapareceria. Eles haviam escapado, mas por quanto tempo,